Aleluia, glória a Deus. Mais uma noite reunidos para a ministração do Evangelho da Graça. Glória a Deus. A graça e a paz para todos que estão aí no Facebook acompanhando esta mensagem. Vamos hoje apresentar um tema importante para o conhecimento da graça. Amém? Glória a Deus. Essa mensagem será depois postada no YouTube. Aqueles que não fizeram a inscrição, façam a inscrição, né? Não esqueçam de ativar o sino também abaixo do vídeo, né? Amém? Então, a todos que estão no Facebook, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Será que todos estão online já? Graça e paz. Hoje nós vamos apresentar o seguinte tema. O tema é esse aí: salvos não se perdem, mas são disciplinados, né? Eles são passíveis da disciplina do Senhor, né? Então o tema de hoje é esse aí: salvos não se perdem, mas eles são passíveis, né? São disciplinados, passíveis da disciplina do Senhor. Amém? Então a salvação é um dom de Deus, né? O dom de Deus é irrevogável, né? Então por isso que nós estamos trazendo esse tema hoje aqui, porque muitos crentes ainda não entenderam que o que Jesus fez foi perfeito. A nossa salvação é o dom de Deus, não é por obras, né? Para que ninguém se glorie, é por fé. Então todos nós fomos salvos por Cristo, né? De uma vez por todas, Cristo pagou um alto preço na cruz por nós. Então salvos, eles não se perdem, mas eles são disciplinados, né? Porque Deus disciplina a quem ama, está escrito, né? Então o tema de hoje é esse. É um tema importante para que possamos entender a diferença, né? Entre a disciplina e a perdição dos ímpios, que não tem nada a ver com a questão dos eleitos de Deus, né? Então vamos ler primeiro um texto aqui, que diz em Romanos, capítulo 8, versículo 1, o seguinte: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, 1. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 2. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Romanos 8, 3. Amém? Te damos graças, Senhor, por essa leitura desse texto inicial. Te agradecemos porque o Senhor tem nos revelado, tem nos mostrado o que já está nos textos, a revelação do Teu Evangelho, que nossas mentes têm sido abertas para o entendimento da graça. Te agradecemos, Senhor, por esta maravilhosa noite em que estamos aqui para falar a palavra da graça. Amém? Então vamos ler aqui um segundo texto, que diz o seguinte, porque, Hebreus 12, 6, né? Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Hebreus 12, 6. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há em quem o pai não corrija? Hebreus 12, 7. Eu vou só fazer a leitura desses dois primeiros versículos aqui de Hebreus, para a gente retornar nos textos que lemos no início, né?
Então o tema é esse aí: salvos não se perdem, mas são disciplinados, porque Deus ama seus filhos, e assim como o pai corrige os filhos, né, um pai terreno, Deus também corrige os seus filhos quando eles não estão andando em espírito, né, quando eles estão andando na carne, né, segundo os desejos da carne, né. Salvos não se perdem, mas são disciplinados. Bom, como lemos aqui em Romanos 8:1, diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o que seria andar segundo a carne, né? E o que seria andar segundo o Espírito, né? Porque nós que estamos em graça, né, na graça depois da cruz, nós andamos segundo o Espírito. Quem estava antes da cruz andava segundo a carne, né, segundo o homem terreno. Então esse é o entendimento, né? Porque nós que estamos em Cristo Jesus, nós andamos segundo o Espírito da graça de Deus. Os que estavam antes da cruz andavam segundo a carne. Então, não há condenação para aqueles que andam segundo o Espírito, né? Obrigado, Patrícia. Então diz aqui: portanto, agora nenhuma condenação há. Antes a condenação estava no mundo, né? Por causa do pecado de Adão. Então, alguns poderiam até falar assim: a condenação é só para quem anda segundo o Espírito. Quem anda segundo a carne é condenado. Não é isso que está escrito, né? Porque agora nenhuma condenação há, né? Não é a questão de que alguém pratique uma obra da carne que vai ser condenado, porque a prática da obra da carne, ela traz disciplina e não condenação, porque a condenação já foi antes, né? A eleição, a salvação foi antes da fundação do mundo. Então, quem está em Cristo Jesus, quem é eleito, quem está em Cristo, não há condenação, né? Porque se nós formos considerar aqui, né, nesse texto, que alguém iria ser condenado porque por algum motivo, por alguma razão, né, uma falta de atenção ou até mesmo uma teimosia, andasse, né, segundo os desejos carnais, se nós disséssemos que ele seria condenado, nós estaríamos invalidando a obra perfeita de Cristo. O que acontece com aqueles que são eleitos, salvos, né, de uma vez por todas por Cristo, com aqueles que andam segundo os desejos carnais? Eles são disciplinados, isso é o que diz o Evangelho. Mas a condenação do pecado de Adão não há mais, foi tirada de uma vez por todas por Cristo na cruz. Então, quem está em Cristo Jesus, não há condenação. Mas isso não importa em que os filhos não possam ser disciplinados, corrigidos pelo Senhor, né? Romanos 8:1 aqui. Porque diz aqui em Romanos 8:2 o seguinte: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, essa lei do Espírito, né, em Cristo Jesus, ela livrou aqueles que estavam debaixo da lei antes da cruz, né? Eles foram livres da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte era a lei que condenava o pecado lá antes da cruz, a lei de Moisés, porque era o ministério da condenação, né? Era o ministério da condenação que Cristo Jesus cravou na cruz, revogou de uma vez por todas aquela lei. Então quem está em Cristo está na lei do Espírito de vida, né? Romanos 8:2. E essa lei do Espírito de vida livrou todos aqueles que estavam debaixo da lei do pecado e da morte, foram livres o quê? Pela lei do Espírito de vida. Então quem está em Cristo está na lei do Espírito de vida. Amém? Porquanto que era impossível a lei, Romanos 8:3, a lei de Moisés, era impossível
visto que estava enferma pela carne, né? Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Então Cristo, ele foi enviado na semelhança da carne do pecado, mas ele mesmo não pecou. Pelo pecado condenou o pecado na carne. Na sua carne, os pecados, né, da humanidade foram condenados na carne de Jesus. Jesus pagou o preço por todos, judeus e não judeus, né? E todos que os eleitos foram, os pecados foram condenados no corpo de Jesus, né? Romanos 8:3. Agora a gente falando aqui sobre, vamos fazer a leitura aqui sobre a questão da correção ou disciplina, que não significa que seja condenação, né? Porque a condenação já foi. Os que estão condenados já estão condenados. Condenados não podem ser salvos, né? Porque já foram condenados. Porque condenados, eles não creem em Cristo, nunca vão crer. Então, somente os salvos eleitos é que creem em Cristo Jesus. Quem crê em Cristo Jesus, quem confessa a Cristo, ele é eleito, ele é salvo. Mas não porque ele confessou, mas sim porque ele foi eleito por Deus antes da fundação do mundo, e eles foram chamados para crer. Então essa fé está nele, é dom de Deus. A fé que está nele, para que ele creia em Cristo Jesus, é a fé que é um dom de Deus, não vem dele mesmo. Então se ele crê, se ele tem essa fé salvadora, é porque ele é um eleito, ele foi um escolhido por Deus para a salvação, antes da fundação do mundo. Eu estou falando isso de mim mesmo? Não, eu estou falando que está no Evangelho, nos textos, na Bíblia, que todos têm, né? Todos os crentes, né, pastores, né, pelo mundo, têm esse mesmo texto que eu estou falando, tem essa mesma fala de que a salvação é um dom de Deus, que a fé é um dom de Deus, não vem de nós. Então quem não tem a fé salvadora é porque ele não foi escolhido, porque ele não é um eleito, né? Vamos ler aqui, ó. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então todos os filhos de Deus que foram eleitos antes da fundação do mundo, né, por Deus, que foram separados, escolhidos, Deus, está escrito aqui o seguinte: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Então todos os filhos de Deus estão passíveis a quê? A correção, porque o Senhor corrige o que ama, mas eles não são condenados, porque se eles forem condenados à perdição, então de que valeu o sacrifício de Cristo, que foi por graça, né? Não é por obras, né? Hebreus 12:6. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por quê? Que filho há a quem o pai não corrija? Então, os filhos, eles suportam a correção, né? Então, por quê? Deus os trata como filhos, porque eles são filhos, por isso que eles suportam a correção. Hebreus 12:7. Mas se estáis sem disciplina, diz aqui, ó, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Vejam, se não existe correção, se não existe disciplina, é porque não são filhos. Por quê? Quem anda segundo a carne, segundo os desejos da carne, e não são disciplinados, é porque eles são o quê? Bastardos, diz aqui o Evangelho, e não filhos. Mas os filhos, eles são disciplinados pelo Senhor, né? Isso não significa que os bastardos Deus não dê um basta, né? Também, porque Deus é quem endurece a quem quer, né? Assim como ele endureceu a Faraó, né? Então ele estaria nessa categoria aqui de bastardos, né? Mas Deus endureceu a Faraó e quando ele quis, ele parou o Faraó. Então, mas a disciplina é para os filhos, os eleitos. Vamos ficar atentos aí, meus irmãos, que nós que estamos em graça somos passíveis da disciplina do Senhor, tá bom? Nós somos passíveis de ser corrigidos como Deus quiser.
Não pensem que nós podemos andar de qualquer maneira, praticando as obras carnais, porque nós somos salvos, eleitos, estamos perfeitos em Cristo Jesus, então podemos ir para o oba-oba, está tudo certo, podemos fazer o que quisermos, o que der na telha, vamos fazer porque está tudo certo, porque nós já estamos salvos. Não pensemos, né, que nós não somos passíveis de uma punição, de uma correção do Senhor. Porque diz aqui, mas se estás sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, todos são feitos participantes de quê? Da disciplina. Mas se estás sem disciplina, né, da qual todos são participantes da disciplina, né? Sois então bastardos, não filhos. Então, todos os filhos de Deus, eles estão o quê? Debaixo da disciplina do Senhor, se Deus quiser corrigir, né? Se ele tiver de ser corrigido pela disciplina do Senhor, né? Ele será. Hebreus 12:8. Olha só o que diz em Provérbio 3:11, né? Um texto de um livro do Velho Pacto, né? Que foi escrito para o povo de Israel. Olha o que diz aqui, Provérbio 3:11. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, não desanime quando ele o corrigiu. Então, vejam o que está escrito, não desanime, né? Porque muitas vezes nós somos corrigidos pelo Senhor e ficamos desanimados, né? Achando que Deus não nos amaria mais, né? Quando Deus permite, né, que aconteça, que ocorra qualquer situação que ele permita que aconteça. Então está escrito aqui, não desanime quando ele o corrigir. Esse texto foi escrito para os hebreus, para os judeus, mas ele serve para nós que somos filhos, né? Não rejeite a disciplina do Senhor, não desanime quando ele o corrigir. Provérbio 3:11. Pois o Senhor corrige a quem ama, assim como o pai corrige o filho a quem ele quer bem. Então a correção do Senhor não é para o nosso mal, é para o nosso bem. É por isso que nós não devemos, né, ficar desanimados quando Deus permite que algo aconteça e a gente entenda que foi uma correção do Senhor, que foi uma disciplina dele, que ele permita, né, que uma perseguição, qualquer coisa, no trabalho, o que for, na nossa vida diária, né? Eu não sei de que forma que Deus poderia nos corrigir. Deus corrige da forma que ele que lhe apraz, né? Como ele deseja, ele iria corrigir o filho, aí é com Deus, né? Provérbio 3:11. Vamos ver aqui, eu li o primeiro texto, né? Pois o Senhor corrige a quem ama, assim como o pai corrige o filho a quem ele quer bem. Agora, existe uma diferença entre correção, punição e condenação, né? Não, aliás, há uma diferença entre condenação, é porque eu acabei me enrolando aqui no texto aqui. É só para a gente refletir. Diferença entre correção ou punição e condenação. A correção e a punição dos filhos de Deus não significa que eles estão condenados, né? Condenados à perdição, né? Então há uma diferença entre a correção e a condenação dos perdidos, que não tem nada a ver com a correção dos filhos. Os filhos são corrigidos, né? Olha, para salvos rebeldes, né? Deus pode advertir, ele pode repreender, ele pode disciplinar, corrigir ou punir, tanto faz, é a mesma coisa, né? Então, para salvos rebeldes, aqueles que não querem andar segundo o Espírito, mas segundo a carne, né? Que querem andar na prática das obras carnais, eles são eleitos, são salvos, mas andam na carne. Assim, um exemplo foi o exemplo do filho pródigo, que aquilo foi uma parábola, né? Mas é um exemplo para nós, que o filho pródigo, ele resolveu levar o que ele era direito da casa do pai dele, que era um pai rico, e foi andar na carne, nas obras da carne, e lá depois ele teve a punição, né? pela forma como ele estava andando afastado, né? Longe
do entendimento da graça, vamos dizer assim, né? Então Deus, ele pode nos advertir, ele pode nos repreender através de uma palavra, ou ele nos disciplina e corrige com algum acontecimento, né, para conosco, para salvos rebeldes que não querem andar em espírito, né, que não querem seguir a santificação que Cristo trouxe, né, para ele, que Cristo deu, né? Eles não querem, eles são rebeldes, né, vamos dizer assim. Aqui eu só coloquei uma analogia aqui, que eu não vou ler muito não, mas assim, um exemplo, de acordo com as leis trabalhistas, funcionários poderiam ser advertidos, né? Eles poderiam também ser suspensos ou demitidos, né? Punidos, né? Então assim, vejam, a advertência de um funcionário, ou verbal, uma punição, uma suspensão, não seria o caso da demissão dele, né? Então, um exemplo, os filhos de Deus, eles não são tirados, né, da condição deles de salvo, mas eles podem o quê? Ser advertidos e punidos pelo Senhor, né? Não vou nem ler isso aqui não, porque é uma coisa só que eu coloquei aqui, uma observação. Vamos passar aqui para os textos. O que os pais terrenos fazem com os filhos rebeldes? Né, eu fiz uma pergunta ali. O que os pais terrenos fazem com os filhos rebeldes? Disciplina, né? Ele corrige e poderia açoitar, né? No passado a gente era açoitado, né, com a varinha antigamente, né? Hoje em dia não pode mais. A lei da palmada não permite mais que os pais corrijam os filhos com varinhas ou com pau, mas a Bíblia fala isso, né? Deixa para lá, porque isso aí, existe uma lei agora que não pode mais corrigir os filhos da forma antiga, né? Mas vamos supor que isso pudesse ser feito, né? O que os pais terrenos fazem com os filhos rebeldes? Disciplina, correção e os açoites, né? Que eram feitos pelos nossos pais. E quando eu era moleque também, algumas vezes eu fui açoitado pelo meu pai com uma correia, né? Isso acontecia no passado. Hoje em dia não pode mais, né, gente? Então, da mesma forma como Deus, como os pais terrenos, nossos pais, nos corrigem, Deus também corrige aos seus filhos, né? Mesmo em graça, né? Mesmo salvos, eles querem andar nas obras carnais e Deus pode corrigir. Aí é com ele, né? Veja aqui, Hebreus 2:1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Hebreus 2:1. Vamos prestar atenção. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido. Vamos prestar atenção. Para que em tempo algum nos desviemos delas. Hebreus 2:1. Hebreus 2:2. Por quê? Vamos prestar atenção só nessa palavra. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, Hebreus 2:2, isso é para nós, hein? Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, Hebreus 2:3, né? Então, como está escrito aqui, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, né? Então, vamos prestar atenção, Hebreus 2:3, testificando também Deus com eles por sinais, milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade, Hebreus 2:4. Aí diz aqui em Hebreus 12:5, né? 2:4, agora o 12. Vamos pular aqui, ó. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. Hebreus 12:5. Então a repreensão do Senhor para conosco, a disciplina do Senhor para conosco, é para o nosso bem, né? É para o nosso bem. Da mesma forma que quando o pai corrige um filho rebelde, é para o bem dele, né? Para que ele cresça disciplinado, né?
Aqui diz: e não desmaieis quando por ele fores repreendido. Hebreus 12:5, 12:6, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer gente. Mas eu sou homem de Deus, né? Eu sou um ungido do Senhor. Não, é a qualquer. Açoita a qualquer que recebe por filho. Então todos, não há diferença. Deus trata todos nós como filhos, porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Hebreus 12:6. Hebreus 12:6 e 7. Já li aqui, mas vou reler aqui, né? Porque o Senhor corrige o que ama e açoita, vejam, né? Açoita a qualquer que recebe por filho. Vejam, açoita, né? Os pais terrenos não podem açoitar os seus filhos por causa da lei da palmada, não pode mais, né? Mas Deus açoita a qualquer que recebe por filho, né? Diz aqui, Hebreus agora 12:7. Se suportais a correção, Deus vos trata como o quê? Perdidos ou filhos? Filhos. Então, uma vez filho, não deixa de ser filho. Então, por isso que a salvação é um dom irrevogável, né? Porque o filho rebelde que anda segundo as obras carnais, que não quer andar em espírito, né? Eles querem praticar as obras carnais, eles não deixam de ser filho por isso, mas eles são o quê? Açoitados e corrigidos porque Deus o ama. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Hebreus 12:7 agora, lemos o ser lá em cima. Já lemos isso aqui, mas vamos reler. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então vejam, se nós não tivermos disciplina, é porque seríamos o quê? Bastardos e não filhos. Mas quando nós somos corrigidos pelo Senhor, é porque nós somos filhos. Então Deus corrige o filho a quem ama, assim também como o pai corrige os seus filhos. Hebreus 12:8. Hebreus 12:9. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, vejam o que está escrito, gente. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então, se nós reverenciamos os nossos pais terrenos, segundo a carne, né, quando eles nos corrigem, não devemos nós nos sujeitarmos muito mais ao Pai dos Espíritos, que é o nosso Pai eterno, né, nosso Pai celestial, né? Hebreus 12:9. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Quem? Os nossos pais, né? Mas para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Então veja a correção do Senhor, para que participemos, né, da sua santidade aqui no mundo, né? Aqui na terra, seguindo a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:10 aqui, né, é o que lemos aqui. Todos estão online? Tá ainda, né? Todos estão online, né? Graças e paz. É isso aí. Graças a Deus. Hebreus 12:10. Agora vamos ver aqui, Hebreus 12:11. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser gozo, quer dizer, não traz alegria, senão tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Hebreus 12:11. Então vejam aí, na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, né, de alegria, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Hebreus 12:11. Portanto, diz aqui em Hebreus 12:12, depois do versículo 13: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, né? Para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja o que? Sarado. Então vamos atentar aí, que nós que estamos em graça,
temos que atentar para essa tão grande salvação, né? Está dizendo aqui para que façamos veredas direitas, andemos o que? No homem terreno, em veredas direitas e não em obras carnais, né? Nas paixões carnais, nos desejos da carne, nas vanglórias, né? Nas soberbas e outras obras da carne que o eleito poderia estar na prática, né? Diz aqui em Hebreus 12:14: segui a paz com todos. Vejam, não é para a gente viver em guerra, né? Andando na carne, né? Em invejas, em brigas, litígios, né? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, quem anda na carne, ele não vê o agir de Deus na vida dele, né? Ele fica como que infrutuoso, né? Ele só produz obras da carne, não produz os frutos do Espírito. Então ele não vê o agir do Senhor na vida dele, né? Ele vive sempre nas obras carnais. Mas diz aqui que é para seguir a paz com todos e a santificação. A santificação que já está em nós, nós temos que seguir essa santificação, né? Enquanto homens terrenos que vivemos aqui no mundo, nós temos que seguir essa santificação que já está em nós, né? A santificação já foi dada a nós por Cristo em nosso espírito, mas aqui neste mundo nós temos que seguir, né? Seguir essa santificação, seguir a paz que já temos em nós de Cristo. Hebreus 12:14, está bem claro isso aqui, né, gente? Seguir temos que perseguir, seguir essa paz, essa santificação de Cristo em nós. Nós temos que seguir essa santificação, não andar segundo os desejos da carne. Hebreus 12:14. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Veja aí o que está escrito. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, vejam, quem anda na carne, né, vive com raiz de amargura, não perdoa, né? De que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Hebreus 12:15. Então é por isso que nós temos que seguir essa santificação que está em nós, né? Que ninguém se prive, né? Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Então a raiz de amargura, ela contamina a outros, né? Então quando um está em guerra, a tendência é que o outro também fique em guerra, né? Os frutos, né, da carne, das obras da carne, né? Inveja, outras questões aí, né? Perturbações que brotam, né? Guerra entre irmãos, fofoca, coisas desse tipo. E essas coisas contaminam, né? Hebreus 12:15. E ninguém seja devasso. Está escrito aqui, ó. Mas para quem que está escrito esse texto? Para os eleitos, para os filhos. E que ninguém seja devasso ou profano, como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Hebreus 12:16. Vamos prestar atenção que essa palavra é para nós. Agora uma pergunta que não quer calar, né? Até que ponto Deus pode corrigir um filho a quem ama? Será que poderia acontecer até o pior? Para que o nosso espírito esteja com Deus, junto com Ele, né? Até que ponto que Deus suportaria, né, um filho rebelde? E até que ponto Ele poderia corrigir um filho? De que maneira Ele poderia corrigir um filho a quem ama? Aí é com Ele. Vamos ler alguns textos para a gente entender aqui. E nós vamos falar sobre Balaão, né? Balaão, a título de aprendizado, né? Do que Deus pode fazer ao corrigir um filho a quem ama. Balaão, ele era um profeta pagão, né? Ele era um profeta pagão que era um profeta que não era de Israel, né? Mas Deus falava com ele. Alguns poderiam falar assim: mas como que Deus falava com ele se ele não fazia parte daquele povo lá de Israel? Ora,
Abraão também, Deus não falou com ele, e Abraão também não era antes ele não era um pagão também. Abraão também não era de um povo idólatra, e Deus não falou com Abraão? Falou. Então com Balaão, Deus também falou com Balaão. Não vamos entrar no mérito sobre a questão de ser um falso profeta ou um verdadeiro profeta. O fato é que ele era um vidente, né? Um profeta corrupto, né? Que se corrompia e que era comprado para amaldiçoar Israel, né? Então tinha um rei chamado Balaque, né? Que convocou a Balaão para que ele amaldiçoasse o povo de Israel, né? Em troca de benefícios. Então vamos ler agora alguns textos do que aconteceu com Balaão, para que nós possamos entender até que ponto Deus poderia corrigir, né, um filho, punir, né, ou disciplinar. Então vejam, eu creio que Balaão, se Deus falar com ele, é porque ele era um eleito. Agora, ele muitas vezes era um falso profeta, né? Em algumas vezes ele falava as coisas de Deus, outras vezes não. Então o filho de Deus, ele pode também falar heresia, pode pregar, ser um falso apóstolo, né? Ele pode começar a falar um falso evangelho, mesmo sendo filho de Deus. Eu acredito que deva ter, né, hoje em dia, pessoas que estão aí dizendo que estão pregando o evangelho, né? Eu acredito que deva ter eleitos que estão no engano. Muitos deles estão no engano mesmo, mas alguns conhecem a verdade, conhecem o evangelho, mas pregam a mentira, não o verdadeiro evangelho, não o evangelho de Cristo do ressuscitado, né? Eles reúnem pessoas com o intuito de ter discípulos que ouçam as suas mentiras, né? Então é o evangelho que é pregado por aí, né? Que tem que pagar o preço, que tem que fazer sacrifícios, né? Aí pede às pessoas para fazer propósitos, trazer dízimos em dinheiro, tudo mentira, né? A gente sabe que isso aí não está no evangelho, mas eles pregam. Eles são filhos da perdição? Aí é com Deus, não sabemos, né? Muitos deles poderiam até ser, que estão enganando, né, até os escolhidos, porque Jesus já dizia, né, e farão milagres, né, muitos milagres, se possível enganariam até os escolhidos. Então o que acontece? Muitos que estão aí reunindo pessoas, dizendo que estão pregando o evangelho, estão pregando mentiras, né, enganos. Eles podem ser eleitos, filhos de Deus? Podem. Pode ser que em alguma hora, em algum momento, Deus o corrige, o disciplina e ele deixe essas obras da carne, que heresia é obra da carne, né? Diz lá em Gálatas capítulo 5 que heresia é obra da carne. Então, se eu, me dizendo filho de Deus, vier aqui reunir pessoas e colocar aqui copo d'água, fitinha, essas coisas que eles fazem por aí, né? A sombra do apóstolo, a porta para passar na porta. Se eu começar a fazer essas coisas, mesmo eu sendo eleito por Deus, eu poderia estar fazendo isso aí, né? E poderia ser passivo também de uma correção do Senhor, né? Aí é com Deus, porque quem envia o espírito do erro também é o próprio Deus, né? Deus envia, ele permite que os enganadores enganem os que não querem, né, se submeter à graça, ao evangelho. Então, uma pergunta que não quer me calar é o que eu tinha feito antes, até que ponto Deus pode corrigir um filho a quem ama. Então, sobre a história de Balaão. Balaão, ele era um profeta pagão, né? Mas Deus fala com ele. Aí alguém poderia falar, mas como que você pode falar que Deus falava com ele? Está escrito na Bíblia, né? No livro de Números, né? Que Deus falou com ele, né? É só a título de aprendizado, tá bom, gente? Vamos ler aqui, ó. Veio, pois, Deus a quem? A Balaão. Veio, pois, Deus a Balaão. Está escrito, né? De noite, veio, pois, Deus a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás o que eu te disser. Números 22, 20.
Isso aí Deus falou com Balaão. Então vejam, Balaão, né, depois de ter ouvido essa palavra vinda de Deus, ele certamente, em sua mente, pensou coisas que não deveria, né? Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. Número 22, 21. Vejam, número 22. E a ira de Deus acendeu-se. Por que a ira de Deus se acendeu? Porque Balaão já foi com um propósito que não era o que Deus tinha permitido que ele fosse, né? E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Então o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário. E ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Número 22. Acabou que repetiu aqui, né? A ira de Deus acendeu-se porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário, né? Já lemos aqui. E ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 dos seus servos com ele. Número 22. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma parede de um e de outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor encostou-se contra a parede, né? Vamos ler de novo, ó. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor encostou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, por isso tornou a espancá-la. Número 22, capítulo 22, 24 e 25. Então vejam aqui, o anjo do Senhor pôs-se numa vereda, né? E nessa situação, a jumenta viu o anjo, mas Balaão não viu, né? E a jumenta apertou o pé de Balaão e Balaão passou a espancar a jumenta. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Número 22, 26. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. Quer dizer, a jumenta se deitou com Balaão em cima dela, né? E a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com o bordão. Número 22, 27. Veja o que aconteceu depois aqui, o que o Senhor fez, né? Então o Senhor abriu a boca da jumenta, mesmo assim Balaão ainda não estava percebendo, né? A qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancastes essas 3 vezes? Número 22, 28. Né? Então a jumenta falou com Balaão e ele não percebeu isso. Ele estava tão na carne, tão fora de si, que ele não percebeu que a jumenta estava falando, né? Ele ouviu, mas ele achou até normal, né? Que te fiz eu que te espancaste, que me espancaste essas 3 vezes? Número 22, 28. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Número 22, 30. Veja o que aconteceu depois aqui, ó. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Número 22, 31. Aí nesse momento Balaão caiu em si, né? Do que poderia, olha o que poderia acontecer com ele, hein? O Senhor abriu os olhos de Balaão, né? Um profeta pagão, né? E ele viu, aí ele viu o anjo do Senhor, por isso que a jumenta estava retida, né? Empacada, né? A jumenta não queria seguir. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes se espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, né? Olha o Satanás aí no caminho, né? Como se fosse o Satanás, adversário, né? Porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Então veja aqui o que diz aqui: o teu caminho é perverso diante de mim, eis que eu saí para ser o teu adversário, né? Veja que o anjo do Senhor falou com Balaão.
Número 22, 32. Porém a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Olha só, preste atenção aqui, o que poderia acontecer com o Balaão. Olha o que está escrito para o nosso ensino, né? Se ela não se desviasse de diante de mim, na verdade, que eu agora te haveria o quê? Matado, e a ela deixaria com vida. Número 22, 33. Então, o anjo do Senhor se pôs com a espada desembainhada e já estava preparado para matar Balaão, né? Porque o caminho dele era perverso diante do Senhor. Número 22, 33. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei porque não sabia que estavas neste caminho para te opores a mim, e agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Números 22, 34. Né, gente? Então esse texto que nós lemos aqui, para o nosso ensino está escrito, né? Para o nosso ensino está escrito. Então é um texto lá de Números, né? De um livro do Velho Testamento, né? Dos livros lá que foram escritos para os hebreus, mas é um ensinamento do que Deus pode fazer para corrigir alguém que está num caminho perverso, né? Veja aqui, ó. Número 22, 32. Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso. Olha, isso aí aconteceu lá antes da cruz, né? Mesmo assim, ainda Deus deu uma oportunidade, né? Ele permitiu que a jumenta ficasse retida e as coisas não acontecessem para que ele não fosse morto. Então vejam, gente, muitas vezes acontecem coisas e que a gente às vezes fica assim: meu Deus, como é que pode ter acontecido isso, né? Catástrofes, acidentes, essas coisas naturais acontecem. Agora, Deus que sabe de todas as coisas. Uma coisa eu sei, que Deus nos dá o livramento, Ele nos dá, mas muitas vezes Deus pode não dar o livramento. Então assim, se é uma correção do Senhor ou não é, aí não é comigo, né? Então muitas vezes Deus permite que algo ocorra conosco para que nós sejamos corrigidos. Isso é uma palavra difícil para nós falarmos, mas é o que está escrito, né? A gente acabou de ler aqui no livro de Hebreus que o Senhor corrige ao filho, a quem ama. Então muitas vezes nós estamos passando por uma tribulação, como os abençoados, né? Sempre falam, né? Estamos passando pelo vale, aquelas coisas que os irmãos falam aí, né? Estamos passando pelo vale, pela moenda, pelo funil, essas coisas assim. Muitas vezes Deus permite como uma forma de correção, né? Então a cada um analise como está andando, né? Porque se crê na graça de Cristo, que Cristo salvou, que nós somos salvos, eleitos antes da fundação do mundo, repense as suas atitudes, né? Vamos repensar. Eu estou falando para vocês repensar. Eu tenho que repensar as minhas atitudes, os meus procedimentos enquanto um ser humano, né? Para com o meu semelhante. Será que eu guardo mágoa, rancor, coisa assim? Isso aí a gente precisa corrigir, né? Deixar de seguir, né, esse caminho perverso. E o que? Não amaldiçoar pessoas, porque muitos crentes vivem aí no macumbogélio, né? Fazendo, já ouvi dizer aí de pessoas que fazem oração ao contrário. Eu já ouvi pessoas que falam isso, né? Fazendo oração ao contrário, em vez para Deus abençoar a pessoa, está orando para Deus acontecer desgraças na vida dos outros. Deus me livre. Essas coisas acontecem. Então é a famosa oração ao contrário, né? Isso aí é maldição, isso é macumbogélio, né, gente? Então vamos repensar. O evangelho que nós pregamos não é um evangelho de libertinagem, né? Não é desgraça, é graça, né? A graça, ela nos alcançou de uma forma completa, né? Então Cristo nos justificou, trouxe a santificação, nos purificou, e nós devemos seguir essa santificação, né? Como diz aqui em Hebreus 12, 14, seguir a santificação com todos seguir a paz com todos
e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando está escrito aqui em Hebreus 12, 14 sobre seguir a santificação, está se referindo ao homem mesmo de carne e sangue mesmo, para seguir a santificação. Porque a santificação nós já temos, mas nós temos que seguir isso enquanto seres humanos, amando o próximo, não amaldiçoando ninguém, né? Não falando mal de ninguém, não fazendo fofoca, essas coisas desse tipo, né? Então nós temos que seguir essa santificação que está em nós, de Cristo, amém? Então esse foi o tema de hoje, né? Vamos colocar aqui para finalizar. O tema de hoje foi esse aqui, né? Vamos recolocar aqui. Salvos não se perdem, mas são disciplinados. Então nós não nos perdemos nunca, né? A salvação é um dom irrevogável, mas que Deus possa nos corrigir. Se Ele tiver de nos corrigir, de nos disciplinar, de nos punir, Ele vai de alguma forma permitir que algumas coisas aconteçam, né? Amém? Vamos cantar agora aqui essa canção. Na verdade a cantora vai cantar. Vamos terminar aqui cantando Aleluia, né? Pai, eu quero te amar.